Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, para aqueles professores que querem viver exclusivamente do yoga. E hoje faremos um conteúdo bastante interessante, que é o respiratório ritmado, né? Aí você vai conhecer quais os cuidados o professor de yoga precisa ter no respiratório ritmado, como utilizar o respiratório ritmado. E os benefícios disso é que você tem um aumento, uma ampliação do volume de técnicas, do volume de recursos. Claro, a técnica respiratória ritmada, todo professor de yoga conhece. Agora, como utilizar, em que circunstâncias ele não pode utilizar essas características, né? O que o respiratório ritmado efetivamente faz para você. E na nossa proposta, para você viver do yoga, você precisa ter uma orientação personalizada, e essa orientação personalizada trará efeitos muito mais intensos, muito mais expressivos. Você precisa saber o que cada técnica faz e quais são os cuidados e as contraindicações que essas técnicas têm. Então, vamos lá. Benefícios. Grande chance de aumentar o repertório da utilização correta. Claro, né? Você ser mais pontual. Para você, aqui eu faço o respiratório ritmado. Para você, outro, não, você não pode fazer o respiratório ritmado. Ou você tem ali um risco que não vale a pena você correr. Sabe? Essa orientação que o professor precisa dar. Bom, exemplos, né? De cuidados que você tem que ter no respiratório ritmado. Pessoas com pressão alta não podem utilizar o respiratório ritmado, porque o respiratório ritmado aumenta a pressão. E aí não pode utilizar a maneira de dizer, né? Porque a pessoa que está com pressão alta pode fazer um ritmo, no máximo, inspirar em 4, segurar em 8 e soltar em 4. E aí você diz, mas essa pessoa com pressão alta, que está medicada, pode? A pressão alta, a gente não recomenda. Então você percebe hoje um volume de pessoas que têm variações na pressão, e pressão alta é um número muito grande. Então é uma coisa que você precisa tomar cuidado, só para você ter uma ideia de como você utiliza, né? Você tem uma pessoa ali com cardíaco, pressão alta, você vai orientar fora da sala de aula, diz, olha, a pressão alta não pode fazer respirações ritmadas. E aí você explica. No dia que você está a dar aula, aí você diz, esse é o respiratório ritmado normal, puxa em 4, segura em 16, solta em 8. E se você tem pressão alta, você puxa em 4, segura em 8, solta em 4. Dependendo da pressão, né? Se o indivíduo tem uma pressão muito alta, né? Isso para quem tem uma pressão alta, mas não tanto, e está medicado, né? Agora, se a pessoa tem pressão muito alta, mesmo que medicado, ele não vai poder fazer a respiração ritmada nesse sentido de reter com os pulmões cheios ou reter com os pulmões vazios. Ele pode inspirar em 4 tempos, não reter com os pulmões cheios e expirar em 8 tempos, por exemplo. Isso é tranquilo e não reter com os pulmões vazios. Só para você ter uma ideia de como essa live pode ser útil para você, né? Bom, objeções. Eu já vi esse conteúdo, né? Aquele professor que está aqui, às vezes entra na live, eu já vi esse conteúdo, eu já sei. Mesmo que você saiba, revisão sempre é importante. Um professor de yoga precisa sempre estar atento, sempre ouvir, sempre aprender, sempre estar em conexão. E toda vez que a gente faz uma revisão, a gente aprende. Mas talvez tenha coisas que não esteja no seu conhecimento. Então, vamos lá. Lá no final, mais abaixo, eu vou falar dos benefícios da respiração ritmada e das contraindicações. Porque ensinar a fazer a respiração ritmada não precisa, todo professor aprendeu, né? Mesmo aquelas pessoas que fizeram cursos muito rápidos, devem ter aprendido, porque isso é uma coisa muito básica. Agora, os benefícios e os efeitos colaterais, especialmente os efeitos, porque benefício não tem grande dificuldade. O benefício é bom
o professor saber, porque se ele tem uma indicação, por exemplo, o cara está com insônia, ele quer dormir. Será que a respiração ritmada é um bom respiratório para ajudar a pessoa a dormir? Ou é um respiratório que dificulta o sono, que acorda ainda mais? Que aí, esse conhecimento o professor de yoga precisa ter. Quando vem uma pessoa com um problema, por exemplo, ele se queixa de insônia. Quando o professor dá a aula ali na sala, se tem um respiratório que prejudica a insônia, né, que aumenta a insônia, que dificulta o cara dormir, o professor vai tirar esse respiratório. Então, só para dar uma ideia, o respiratório do ritmo acelerado, ele desperta. Então, se o cara tem insônia e faz o respiratório do ritmo acelerado à noite, a chance de ele piorar o sono aumenta. E, em alguns casos, melhora. Porque, por outro lado, se o Bhastrika ele desperta, por outro lado, ele produz um relaxamento profundo. Para a maioria das pessoas, ele vai despertar. E se a pessoa tem insônia, ela vai ter mais dificuldade de dormir se fizer à noite, né? A partir de um determinado horário. Se fizer de dia, normalmente não tem problema. E aí o cara faz aula das 8 da noite às 9, e ele tem insônia, você não vai dar esse respiratório para ele. E aí você dá uma indicações e fala para ele, esse respiratório para você nesse horário não é bom, você que tem insônia e quer dormir bem. Então, você precisa não fazer, faz outro, eu vou dar para você uma outra indicação. E aí o cara segue aquilo que você está orientando e vai e começa a dormir melhor. E ele vira seu fã, né? Ele vira seu fã e continua muito mais tempo com você. Por isso, você entender cada técnica, os benefícios que ela traz e as contraindicações que ela traz, é relevante para você ter uma orientação nos seus alunos mais precisa, e com isso você orientou bem os seus alunos, eles ficarão mais tempo com você, e é mais fácil viver da yoga. Bom, vamos lá, continuamos aqui. Eu estou aqui no meu celular, no Instagram, aqui no meu computador, que eu gravo para o YouTube, e aqui no meu outro computador, que está para que eu possa, então, mandar essa live para o mapa mental da live, para eu não perder nada, ok? Então, continuando. O que é? Uma coisa muito simples. Respiratório ritmado. São respiratórios que usam ritmo. O que não é, né? Quer dizer, todos os respiratórios que não usam ritmo não são respiratórios ritmados. Agora, a observação que eu quero fazer é você ter cuidado com os ritmos. Os ritmos, eles não são coisas simples de se utilizar. E eu farei uma live específica sobre ritmos. Então, não vamos abordar aqui quais os problemas que você tem com ritmos que você pode ter com ritmos. Explique um jeito errado de executar esse tema. Não se preocupar com os efeitos laterais. Não só para a respiração, todas as técnicas do yoga, se você não se preocupar com os efeitos colaterais, você pode colocar em risco a saúde do seu aluno, ou ele não atinge os objetivos que ele quer, né? Eu dei um exemplo aqui da insônia, mas poderia dar um exemplo de um joelho machucado. Se a pessoa tem um joelho machucado, você tem que tomar cuidado com determinadas técnicas. Por exemplo, de repente, o Vajrasana para ele fica difícil de fazer, ele machuca mais o joelho. Se ele tem a virilha machucada, se ele está estressado, se ele está com um período de agressividade, todos esses aspectos, você tem que conhecer o que cada técnica pode fazer para aquele indivíduo e quais técnicas que naquele momento ou naquela circunstância ele não pode fazer. E com o respiratório ritmado é a mesma coisa. Então, um erro dos professores, um jeito errado, é não se preocupar com os efeitos colaterais. Explique um jeito certo de executar esse tema. Saber as vantagens e os problemas para orientar de forma precisa. Já comentamos sobre isso, então vamos direto. Um pequeno passo que você pode fazer hoje é ficar comigo até o final, que eu vou dar alguns conhecimentos sobre vantagens, como eu utilizo de maneira específica e algumas contraindicações. Então, perguntas. Vamos lá aí agora para as perguntas que já me fizeram, né, ou que são frequentes. Né? O que é? São os respiratórios que utilizam ritmo.
E aí eu tenho uma advertência do Tratado de Yoga na página 233. Só um momentinho. Eu pego aqui o Tratado de Yoga, né? Eu tinha deixado separado. Aqui alguém tirou, já está aqui na página. Então, só para ter uma ideia de ritmo, esse livro, Tratado de Yoga, né? Na página 233 dessa edição. Advertência. Recomendamos que os praticantes evitem experiências utilizando outras proporções que não constem desse manual. A razão é justificável. Essas proporções são antigas na nossa linhagem e sabemos muito bem os seus efeitos. Se um praticante adota outra proporção apenas para poder experimentar uma novidade, estará colocando em risco a sua saúde. É importante você saber, ver. Com frequência eu trago advertências de autores renomados dizendo que tal coisa que pode ter risco, e tem. Né? O yoga é fundamentalmente empírico. Se a respectiva técnica for inócua ou mesmo nociva, com o tempo terá sido excluída. Se for eficiente e benéfica, terá sido incorporada ao patrimônio do yoga, que são esses ritmos que já são clássicos, digamos assim. Mas, olha só, preste atenção nisso, professor. Mas, até que uma técnica seja inserida em nossa tradição, são necessários séculos de experimentação e algumas vítimas. Tratado de Yoga. Então, quando eu faço técnicas, eu preciso conhecer os efeitos colaterais que ela produz e os possíveis prejuízos, né? Também saber como eu aplico de maneira plena essa técnica. E é importante o professor saber, porque muitos professores não se preocupam com isso. Vão lá e dão a técnica. Né? E aí, de repente, um aluno tem um efeito ali que não é bacana, ou naquele exemplo que eu dei hoje da insônia, ele vai recomendar que yoga é bom para insônia. E aí o professor dá umas técnicas que aumentam a insônia, ele vai lá e em vez de melhorar o sono, piora o sono. O que ele faz? Para de praticar. Muitos alunos que os professores perdem é por conta de não saber dar orientação que resolve aquilo que ele foi procurar. Bom, ritmos avançados, né, geram efeitos específicos que não estão nos manuais. Então, tem alguns ritmos que estão nos manuais, né, e alguns ritmos que não estão, e ritmos avançados geralmente não estão nos manuais. Ok? Bom, mas ritmos eu vou falar numa outra live. Né? Qual a diferença entre ritmado e alternado? Muita gente faz essa pergunta, né? Mais aluno, menos professor, são coisas diferentes. O respiratório pode ser alternado, eu obstruo por uma narina e depois pela outra, né? E pode ser com ritmo ou sem ritmo, então são coisas diferentes. Por que conhecer todos os mecanismos é importante? Um respiratório ou qualquer técnica do yoga, utilizado incorretamente, pode causar prejuízo. Né? Vimos a advertência agora, mas em outra live vimos advertências do Gopi Krishna e vamos trazer mais advertências com o decorrer desse trabalho, porque utilizado de maneira inadequada, incorretamente, no momento errado ou na circunstância que a pessoa vive inadequado, ele pode causar prejuízo. Por isso, o professor precisa ter um conhecimento profundo de cada técnica. Claro, o professor vai adquirir isso tudo uma vez? Não, não vai adquirir tudo uma vez. É um processo, é um conhecimento que aí ele faz a formação, depois faz cursos. Eu tenho vários cursos, eu tenho um curso de pós-graduação, que é um curso que dá muito conhecimento. Tem um curso Desvendando Yoga Sutra de Patanjali, tem um curso de Pranayama, que são 16 horas, só desse curso de Pranayama. Então, precisa ler livros bons, tipo o Tratado de Yoga, mas tem outros livros excelentes, mas livros bons, livros profundos. Não adianta ler livros simplesmente, não adianta só ver conteúdos. Tem conteúdos na internet bom? Tem. Eu considero que esse conteúdo que eu passo para vocês é de excelente qualidade. Mas uma coisa é você acompanhar só essas lives e outra coisa é fazer os cursos completos. Porque nas lives a gente faz num tempo menor. Então, é mais profundo os conteúdos da internet, mas não tão
quanto você efetivamente lê um livro livro bom, tipo esse Tratado de Yoga, ou fazer cursos como os meus. Às vezes o professor nem percebe que causou desconforto. Claro, os alunos são muitos alunos são muito discretos. O professor está dando aula lá, né? E aí o cara teve um efeito colateral. Se você, professor, der respiração para os seus alunos, e se você fizer essa experiência, você vai notar. Se você der mais de 10 minutos de respiração, você vai notar, né? Uma sala ali com 10 pessoas, vamos supor. Depois de uns 5, 6 minutos de respiração, alguns começam a quebrar a respiração. Se você der a respiração do ritmo acelerado, alguns começam a fazer uns intervalos mais longos entre um ciclo e outro. Se você der uma respiração alternada e ritmada, alguns vão causar assim, vão se movimentar e coisa, vão quebrar o respiratório. Né? E por que isso acontece? Claro, o respiratório tem um efeito profundo e imediato, qualquer respiratório. Ele é mais direto, ele atua de maneira ali, na cara. E dependendo da estrutura emocional que está aquele indivíduo, ou do momento que ele está passando, ele não consegue fazer. O respiratório, ele precisa dispersar, ele não consegue manter. E o professor precisa estar atento, porque se ele forçar e continuar fazendo, a chance do desconforto aumenta. Eu falei para vocês numa live passada, vou repetir um exemplo de uma aula experimental que a pessoa veio fazer e ele tinha síndrome do pânico e eu não sabia. E naquela aula tinha o respiratório do ritmo acelerado. O respiratório do ritmo acelerado desencadeia a crise do pânico, não para todo mundo, mas aquela pessoa que está num processo de crise do pânico e faz o respiratório do ritmo acelerado, a chance que tem de dar uma síndrome do pânico ali, um momento de pânico ali, é grande. E esse cara teve. Então, perdi, não fiz essa matrícula. É por isso que eu estou transmitindo esse conhecimento, porque muito desse conhecimento que eu tenho, grande parte, vem dos livros realmente profundos, dos autores realmente sérios, e grande parte vem dessa minha experiência de 22 anos de escola, 41 anos de yoga. Bom, por que investir tempo e dinheiro nisso? Né? Conteúdos técnicos como esse e no geral. O mercado, preste atenção, professor, o mercado não aceita mais os amadores, profissionais de baixo conhecimento. Se você quer viver do yoga, quer ter uma vida longa no yoga, quer, né, quem sabe, a vida inteira viver só do yoga, você precisa ser um bom profissional. Aqueles profissionais medianos, né, de baixo conhecimento, às vezes até ficam um tempo vivendo do yoga, mas não vão sobreviver. O mercado hoje, o nível de exigência dos clientes em todas as áreas, e o aluno de yoga não é diferente, ele quer resultado. Ele quer avançar naquelas dificuldades dele. Ele começa a fazer yoga por alguma razão. Né? São várias razões, cada um tem sua razão. Mas naquela razão que ele começa a fazer yoga, que ele foi pedir informação, e você disse que o yoga era bom para aquilo, né? Ele quer ver resultado. Ele quer melhorar naquilo, e se ele não melhora, ele para de fazer. Né? Então, hoje o mercado não... Os maus profissionais nesse sentido, de conhecimento raso, de conhecimento intermediário, duram um tempo e depois não consegue sobreviver. Você quer viver, você tem que ter um conhecimento profundo. Quais os maiores benefícios da respiração ritmada? Bom, então finalmente chegamos aos benefícios da respiração ritmada. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma conferida aqui, né? Putz, eu vou ter que colocar a minha bateria para carregar. Bom, então, as aulas ao vivo têm isso. Eu vou colocando aqui enquanto coloco a minha bateria para carregar, senão eu perco essa gravação. Fique tranquilo que essas coisas... Essas coisas fazem parte. Não tem, ao vivo tem
esse problema, né? Quando a gente faz ao vivo, é tudo na hora, surge um problema, você tem que corrigir na hora. Pronto, hoje, por um acaso, surgiram dois problemas. Quais são os maiores benefícios da respiração ritmada? Me desculpe, né? Mas faz parte, ao vivo é difícil mesmo. Quais os maiores benefícios da respiração ritmada? Benefício 1, estabilizar o corpo, as emoções e a mente. Ajuda, mas não é suficiente. Então, quando eu quero uma estabilidade de corpo, de emoções, de mente, a respiração ritmada ajuda muito. Ajuda porque quando você estabiliza a respiração, isso facilita a estabilidade mental. Facilita, mas não resolve. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, dependendo do nível de ansiedade dela, se ela for fazer respiração ritmada para estabilizar, a ansiedade aumenta, ok? Então, a estabilidade respiratória é uma ferramenta para você conseguir a estabilidade do corpo, das emoções e da mente. Mas ela ajuda, ela facilita, mas ela não é suficiente num grande número de casos. Isso é importante o professor saber, e também, em alguns casos, que em vez de ela ajudar, ela prejudica, tipo a ansiedade, por exemplo, né? Você tem que, uma pessoa está ansiosa, você dá o respiratório ritmado, você fica observando esse aluno, para ver o que acontece. Se a ansiedade dele vai aumentar, se ele de repente, sabe aquela que eu falei antes, né? De repente ele para de fazer a técnica. Então, o professor fica atento. Sincronizar físico denso, físico energético, emocional, mental e intuicional. A respiração ritmada é uma ferramenta, o ritmo, né? Claro, respiração ritmada tem várias, né? A Antara Kumbhaka, que você respira com as duas narinas abertas, a respiração alternada e ritmada. Então, quando você faz uma respiração alternada e ritmada, eu combino os benefícios da respiração alternada e os benefícios da respiração ritmada. Quando eu faço só respiração ritmada, ela tende a criar essa sincronia, né? O corpo, vamos supor, uma pessoa que está agitada ou está estressada. O corpo apresenta determinados sinais, as emoções outras, a mente outra, conexão com o intuicional nenhuma. Aí você começa a respirar, coloca ritmo, há uma tendência de sincronizar. Mas da mesma maneira que eu falei na estabilidade, é uma tendência, é uma ferramenta. Às vezes, dependendo do estado do indivíduo, essa ferramenta é suficiente e às vezes não. Aumenta a energia biológica. A respiração, de maneira geral, aumenta a energia biológica. E a respiração ritmada também aumenta a energia biológica. Aí você, né, como professor, se um aluno estiver com a energia alta demais, e às vezes o aluno está tão alto que a energia está escapando, você tira os respiratórios dele. Então, quando eu vou conversar com o aluno, às vezes ele está com a energia exagerada, né? Ele está com energia muito alta. Muito alta é um problema. Já conversamos sobre isso em outra live. É um problema quando a energia é muito alta. Então, o que o indivíduo precisa fazer? Ele precisa, né, ele precisa administrar essa energia. E a primeira coisa que eu indico para os meus alunos quando eles estão com energia excessiva é reduzir o pranayama e às vezes retirar. Dependendo do nível dessa energia, eu falo, tira pranayama. E aí, eles dizem assim, mas e aí, na sua aula tem respiratório, tem pranayama, né? E o que eu faço quando chegou o tempo do respiratório? Digo, durante o respiratório, você deita, relaxa, mas não faça respiração. Nós precisamos baixar essa energia, equilibrar. Claro que uma energia alta e equilibrada é o que nós queremos. Para que você tenha acesso aos níveis mais profundos da consciência, você precisa de uma energia alta. Alta e equilibrada. Alta e desequilibrada, você só vai ter problema. Então, como o respiratório é imediato o aumento da energia, se o aluno já está com energia excessiva, você tira o pranayama ou reduz o pranayama. E aí eu tiraria todos os pranayamas. Mas só para você saber que o pranayama ritmado, o respiratório ritmado, aumenta a energia. 4. Facilita processos de cura e regeneração celular, né? Nas contagens inferiores a 4, 16, 8.
Por que nas contagens inferiores a 4, 16, 8, eu vou entrar num ritmo na próxima, numa outra live, né? O que acontece? Quando a pessoa faz uma cirurgia, quando a pessoa está doente, ela precisa de cura, né? Ela precisa de regeneração celular, ela precisa que o seu organismo combata uma bactéria, um vírus, né? Todos os processos de infecção, infecção por vírus, bactérias, protozoários, não importa, cirurgias, essas coisas, a respiração ritmada ajuda bastante a cura. Por duas razões fundamentais. A primeira razão fundamental é que a respiração ritmada, ela nesse ritmo menos de 4 a 16, 8. A mais disso muda completamente, né? Ela aumenta a oxigenação celular, porque a célula, para funcionar, as células de defesa são iguais, as células que estão se regenerando, por exemplo, fez uma cirurgia, cortou, então as células precisam ali construir novos tecidos, elas precisam de oxigênio. Então, se você tem uma boa respiração dá um bom suprimento de oxigênio, e dando um bom suprimento de oxigênio, o que acontece? O corpo recupera mais rápido. Então, na cirurgia, nesses processos de cura, é muito mais rápido, e nos processos de combate a infecções, vírus, bactérias, é muito mais rápido. O cuidado é quando você tem, né, se o aluno está com infecção nos pulmões. Então, às vezes, quando você vai fazer uma respiração ritmada, se você está com os pulmões cheios, pode gerar tosse, né? Então, quando a infecção, por exemplo, um resfriado, ou um Covid da vida, que é pulmão, o ritmo tem que ser bem leve, talvez 1-0, 1-0. Né? Você inspira, não retém com os pulmões cheios, respira e não retém com os pulmões vazios. Ou 1-1-1. Inspira sei lá, em 5 tempos, retém 5 e solta em 5. Então, ele precisa adequar a retenção com os pulmões, sim ou não, dependendo do estado do pulmão. Né? Mas é um processo. Todos os meus alunos que fazem cirurgia, se eu sei que ele vai fazer cirurgia, eu digo, respiração, né? Respiração antes e no pós-operatório, respiração. E também por conta de canalização da energia mental. Porque se você está fazendo uma respiração porque você quer a recuperação de uma cirurgia, porque você quer combater uma bactéria, um vírus, onde a sua cabeça está? Ela está conectada com essa ideia, e aí você utiliza melhor a energia mental. Então, facilitar os processos de cura, porque aqui no ritmo nós vamos até 4, 16, 8, né? E esses ritmos aí, mantendo as proporções, você precisa ajustar para cada praticante, né? O estado de saúde dele, do que ele está se recuperando, e etc. Então, você vai dar uma indicação para cada aluno seu, né? Amplificar a mentalização. Combinar com a mentalização da autoentrega. Quando eu faço a mentalização da autoentrega, eu não vou ter tempo aqui para falar da mentalização da autoentrega, que é uma ferramenta assim, extraordinária para você desenvolver as técnicas de meditação, para você criar um ambiente propício a uma mente estável e quieta. Combinar a mentalização da autoentrega ou outras mentalizações com a respiração ritmada é muito produtivo. Claro, não só. Então, se eu fosse fazer uma mentalização para regeneração celular, porque eu fiz uma cirurgia, então eu poderia fazer uma mentalização do seguinte tipo: eu inspiro visualizando a captação da energia cósmica, energia universal, retenho com os pulmões cheios, visualizo a energia ir lá no ponto onde foi feita a cirurgia, ou na onde você quer combater as bactérias, os vírus, e visualizo ali que essa energia universal é utilizada no combate, né, na regeneração celular, ou no combate do vírus ou da bactéria. Né? E ao expirar, eu compartilho saúde com a natureza, com o universo, ou então visualizo uma expansão de gratidão por saber utilizar essa energia, né? Essa é uma das formas. Claro que a metáfora que você usa
na mentalização, ela tem que ser coerente com os valores do aluno. Quando você vai orientar um aluno a fazer mentalização, se você não conhecer os valores do aluno, a chance de que você erre é grande, né? Porque a mentalização ela precisa fazer sentido para aquele que mentaliza. Se uma pessoa mentaliza e não faz sentido para ela, os efeitos vão ser mínimos. Agora, se ela faz uma mentalização que está conectada com os valores, com as ideias, com aquilo que faz sentido para ela, os resultados são completamente generosos, é outro nível de resultado. Okay? 6, aprofundar a descontração. Né? Um dos pranayamas ritmados, né? Na verdade, dois ritmos ajudam muito, muito na descontração. 1-0, 1-0, né? Inspira, não retém os pulmões cheios, expira no mesmo tempo e não retém os pulmões vazios. Ou 1-0-2-0. Inspira num tempo, não retém os pulmões cheios, expira no dobro do tempo e não retém os pulmões vazios. Não vou entrar em ritmo aqui, mas isso é muito usado, por exemplo, durante as técnicas corporais, os asanas, de alongamento para você relaxar mais profundamente e o alongamento acontecer mais intensamente. Bom para reduzir a ansiedade, mas pode aumentar. Então, a ansiedade, eu falei lá em cima, né? O respiratório ritmado é uma ferramenta para utilizar para reduzir a ansiedade, mas em determinadas circunstâncias aumenta. Bom para pessoas com asma, né? O respiratório ritmado é muito produtivo para pessoas com asma, mas cada pessoa com asma você tem que orientar cada um de acordo com o estado dele, de acordo com a situação. Porque quando ele não está em crise, é um tipo de ritmo. Quando ele está em crise, é outro tipo de ritmo, sabe? Se ele não sabe pranayama, nunca fez e começa agora, você vai ter que começar com um ritmo bem leve, sabe? E depois vai aumentando. Ok? Bom, esses são os efeitos mais relevantes, né? Os efeitos positivos da respiração ritmada. Claro que tem outros, mas aqui a gente está com tempo limitado. Quais os efeitos colaterais? Aumentar a pressão sanguínea. Então, já falei lá no início, quem tem pressão alta, naquelas condições lá do início da live, não, aí você vai ajustar. Ou não faz ritmo, ou faz ritmo sem retenção com os pulmões cheios e sem retenção com os pulmões vazios. Então, 1-0, 1-0 poderia ser, 1-0, 2-0 poderia ser, porque não há retenção com os pulmões nem cheios, nem vazios. O que aumenta a pressão é a retenção, ou com os pulmões cheios, ou com os pulmões vazios. E aí, dependendo do grau da pressão alta. Né? Extremo cuidado nas retenções acima de 4,16,8. Né? Ou as retenções com mais de 4,16,8, um ritmo maior que isso, ele começa a apresentar aí uma série de riscos. E isso eu vou falar quando eu falar na live de ritmo. Cuidado com as retenções para as pessoas que têm respiração tensa. Né? O que acontece? Muito da emocionalidade da pessoa, ela está na respiração. Então, quando a pessoa tem uma respiração muito presa, às vezes ela está segurando numa respiração muito presa conteúdos emocionais muito fortes. E aí, quando você faz a respiração ritmada, dependendo do ritmo, pode a pessoa soltar aquela tensão que está presa de uma vez só. E aí ela vai ter dificuldade para controlar. Segura, peão. Né? Se ela soltar um conteúdo, um aluno seu, soltar um conteúdo emocional muito forte que ela aprendia através da respiração, a chance de você perder esse aluno é imensa. Então, a menos que você consiga orientá-lo, ela soltou, você precisa orientar ali imediatamente para que ela contemporize, para que ela integre aquele conteúdo que saiu e você, assim, se você conseguir orientar para que ela integre esse conteúdo que saiu, talvez você não perca. Se você não conseguir orientar, você perde, né? Já aconteceu isso comigo lá no início, aconteceu várias vezes até eu entender esse processo. Mas o importante é você notar que se a pessoa tem uma respiração presa,
que ela tem ali um conteúdo, você nota pela forma como a pessoa respira, que está presa e que está segurando um conteúdo muito forte ali atrás, você tem que ir com muito cuidado, não só nessa respiração, como em outras respirações. Então, pode gerar uma explosão. Aumenta a pressão ocular. Então, pessoas que têm problemas nos olhos, pessoas com aumento da pressão ocular, ela aumenta muito a pressão. E quando eu faço uma invertida, por exemplo, uma invertida sobre a cabeça, Sirsasana, uma invertida sobre os ombros, Sarvangasana, né? Viparita Karanyasana, Halasana, essas invertidas, já aumenta a pressão aqui, na caixa craniana. E se eu fizer a respiração ritmada e retiver com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios, a pressão aumenta muito. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma pressão ocular aumentada, você não dá respiratórios ritmados para ela com retenção com os pulmões cheios ou vazios. Porque o olho é uma coisa muito sensível, aumentou a pressão, a chance de dar um problema ali, uma veinha estourar, é grande porque a pessoa já tem a pressão elevada. E muito cuidado é as retenções com os pulmões cheios, quando eu tenho aqui, né, invertida. Né? Especialmente a invertida sobre a cabeça. Quando eu tenho invertida sobre a cabeça, eu não dou respiratório ritmado para alunos, só o pessoal do grupo avançado, porque o grupo avançado, que tem a maioria do meu grupo avançado são professores e alguns avançados são alunos, então aí sim, só que são alunos muito antigos. Por onde começar? Aprofundar o conhecimento. Pós-graduação em yoga, né? Quer dizer, se quer aprofundar agora o conhecimento, por onde começa? Né? Fazendo cursos bons. O meu curso pós-graduação em yoga as matrículas não estão abertas nesse momento, mas você pode ficar atento. Quando vier a próxima turma, você se matricula. Né? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Dão o mesmo respiratório com as mesmas contagens para todo mundo. Né? É aquela história de o professor tem pouco conhecimento, então ele dá uma orientação genérica. Ele não tem o conhecimento dos riscos de cada técnica, não tem o conhecimento dos benefícios de cada técnica, não tem o conhecimento, ou às vezes tem o conhecimento do que o aluno precisa, mas não sabe o que indicar, então ele dá uma indicação genérica. Né? Qual é melhor fazer respiratório? Qual é o melhor respiratório? A pergunta aqui não ficou boa, né? Olhar caso a caso, benefícios e contradições, qual o melhor ritmo, qual o melhor respiratório ritmado, né? Isso, de acordo com como nós vimos o conteúdo, você vai olhar cada caso e dar cada orientação individualmente, sabe? E claro, quando eu tenho uma turma de pessoas, todos estão saudáveis, todos estão tranquilos, nenhum tem um cuidado especial, aí você dá um respiratório. Hoje faremos um respiratório ritmado, inspira em 4, segura em 16, solta em 8. Por quê? Não fiz nenhuma observação. Porque lá ali na turma, nenhum precisa fazer um respiratório diferente. E, normalmente, quando a pessoa precisa fazer alguma coisa diferente, eu converso fora da sala, oriento fora da sala, para depois ela na sala não precisar orientar individualmente. Você, fulano, faz diferente, sabe? Porque às vezes algumas pessoas ficam constrangidas com isso. Existe alguma respiração em que o respiratório ritmado não é bom? Existe várias. Aqui nós falamos as contraindicações, né? Falamos algumas contraindicações que são as mais relevantes, né? Outras contraindicações me parecem óbvias, mas às vezes que a gente não fala, né? A pessoa está com uma cirurgia no abdômen, não vai fazer um respiratório ritmado, reter com os pulmões cheios, porque aumenta a pressão muscular ali, né? Quando falamos lá acima, quando a pessoa está com os pulmões cheios, né? Está com resfriado, está com alguma coisa que pode gerar tosse, vai fazer um respiratório ritmado com retenções, né? Mas pensar também sempre que respiratório ritmado pode ser ritmado sem retenção com os pulmões cheios, ou sem retenção com os pulmões vazios, ou sem retenção com nenhum dos dois. Beleza? Então, essa é a ideia
Evidentemente, o professor de yoga que quer viver do yoga precisa aprofundar sempre, não é agora, é para sempre, e aprofundou, né? Aprendeu, ele consegue orientar melhor, e aí as coisas funcionam melhor, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.